Olá! Nossa conversa de peso de hoje volta a conversar com uma importante figura da nossa cidade, da nossa região, para nos prestar contas de como está esse trabalho. Um ano muito difícil para todos nós, como está trabalhando o nosso representante na Assembleia Legislativa, Issur Cor. Várias entrevistas aqui no Conversa de Peso já com o Issur, convido vocês a assistirem. Uma primeira conversa onde a gente falou muito sobre a trajetória dele, depois falamos muito do mandato dele e agora volta para falar com a gente como deputado Issur Cor. Muito boa noite, que bom te ter com a gente sempre, Issur. Muito boa noite, meu amigo Rodrigo, imenso prazer estar aqui contigo, com todos os amigos telespectadores desse canal 14, um canal que eu tenho muito carinho, muita admiração, especialmente uma história ligada, proporcionada por ti e por amigos também. Foi um imenso prazer estar aqui. Já estive como apresentador, como músico, como vereador e hoje, então, enquanto deputado estadual, com uma grande responsabilidade de prestar contas do meu mandato. Deputado, um ano tenso para todo mundo e, evidentemente, que as coisas estouram no poder público, né? Concentram no poder público. Como é que foi para ti esses últimos meses, hein? Como é que tu encarou isso de ser representante, de ser canalizador, de ser muitas vezes uma figura amiga que tentasse contentar e pacificar as situações, a fim de que tudo que a gente viveu e, de certa forma, ainda está vivendo, não fosse ainda muito mais danoso para as vidas humanas e para as economias? Rodrigo, tu estava falando aqui, fazendo questionamento, e eu tentando fazer uma analogia, eu gosto muito de usar analogias. Dizem que à medida que o caminhão vai andando, as melancias se ajeitam, né? Nesse caso, não deu? Não deu ainda. O mandato que inicia bastante turbulento no início de 2019, com as alterações, com a mudança do governo, com as alterações necessárias que o governador fez, extensão de carga tributária, com uma promessa de mexer com privatizações de estatais de grande porte, CE, Sulgás, CRM, Corsan, com uma promessa de alteração de plano de carreira de funcionalismo que não acontecia há 40 anos. Isso se realiza no ano de 2019, então foi um ano onde, fazendo a minha analogia, onde os deputados tiveram que pegar as suas pautas que se propuseram, no meu caso, como educação, cultura, desenvolvimento, infraestrutura, deputados que tratam de saúde, mais especificamente, que tratam de desenvolvimento de uma certa região, o agro, o que quer que seja. Nós tivemos que pegar as nossas pautas, deixá-las decantando ou deixá-las num armário, para atender as pautas ditas ou vistas como mais urgentes do governo. Então, ou seja, 80% do meu tempo de gabinete foi consumido por pautas do Executivo. E nas horas vagas conseguimos tratar das nossas pautas, que são as propostas de mandato, de buscar qualidade na educação, de buscar... Então, enfim, foi isso que aconteceu. Isso é natural, isso aconteceu em 2013, no meu primeiro ano enquanto vereador da gestão Luiz Lauermann. Acontece como o primeiro ano de 2017 da gestão da prefeita Fátima, eu estava vereador. Então é natural que na transição de governo o parlamento seja muito consumido pelas pautas do Executivo. E agora o ano de 2020 seria o ano onde as pautas do Executivo consumidas, na sua maioria, nós deputados iríamos poder tratar das nossas propostas. E aí vem a pandemia. Sem aviso. Eu brinco que se a pandemia nós tivéssemos sido avisados em 2015 que ia ter uma pandemia em 2020, nós não teríamos tido tempo para nos preparar. Como muitos países de primeiro mundo que estão muito mais acostumados a lidar com essa situação de catástrofes, né? Não comparando com a pandemia, mas de catástrofes, não estavam preparados. E concluo então dizendo que é um ano muito atípico, muito difícil, mas como mar calmo nunca fez bom marinheiro, espero sair almirante dessa, não marinheiro, sair direto capitão ou almirante já. Eu te provoquei no Estação Hamburgo de uma forma curta e grossa, e tu sempre objetivo como tu é, sem pipocar. A gente conversou sobre aumento de impostos, sobre, na verdade, a proposta do governo. E eu sou um defensor de que o governo faça um bom trabalho e acho que as suas proposições têm sido necessárias para o desenvolvimento do nosso Estado, por mais que elas doam para o funcionalismo público, para vários segmentos da nossa economia, enfim. Mas veio aquela coisa que foi uma
uma reforma tributária bem mascaradinha, assim, é um aumento de impostos, a manutenção do tarifaço com alguns reajustes. Exato. Até hoje eu me questiono se funcionaria ou não a possibilidade de todo mundo pagar ICMS sobre a cesta básica e depois ter um reembolso disso para as pessoas mais necessitadas ou que tivessem inscritos lá na nota fiscal gaúcha, ou seja, qual fosse a linha de corte. Acho que a ideia não é ruim, acho que a ideia de tratar, de tributar a riqueza, né, o ganho do capital, ela é em qualquer país do mundo desenvolvido, isso não é uma política socialista ou comunista, né? Ela é sempre muito mais bem vista pelas sociedades e pelos governos do que tributar o consumo, porque isso sim impede das empresas reinvestirem, crescerem, e muita gente desistiu no meio do caminho, né? Muitos grandes empresários fecharam suas fábricas na nossa região e viveram ou do rentismo, ou de fazendas em outros lugares, enfim. Então, a lógica me parece interessante, mas o meio, a forma empregada, bem atravessada, né? Tu até brincou e disse, olha, depois disso aqui eu acho que o meu líder vai me ligar depois da entrevista aqui para me dizer, opa, resultado, não deu outra, o governador sentiu que não passaria e tirou o projeto. Mas esse problema, ele tá aqui para a gente enfrentar, deputado. Perfeito. Vocês vão encarar ele depois da eleição, que for até 31 de dezembro, a gente vai ter que rediscutir isso de alguma forma, né? Rodrigo, eu costumo fazer uma comparação... Mas tu disse, não voto aumento de imposto. Não voto aumento de imposto e continuo mantendo isso, e enquanto eu estiver na política, e isso fica registrado aqui, eu me posiciono completamente contrário a qualquer forma do governo manter, digamos assim, a prática mais fácil, que é o quê? Quando nós temos dificuldade de manutenção da máquina, a gente passa o custo da manutenção da máquina para o cidadão. E existem outras maneiras de fazer, de tu equilibrar tuas contas. E aqui eu vou fazer o que eu gosto muito de fazer, Rodrigo, comparar com a vida real, com a vida normal das pessoas. Que muitas pessoas me dizem assim para mim, mas como é que funciona a política, como é que é o parlamento, como é que é estar na política? Eu digo, é como qualquer outro setor, onde tu tem que conseguir equilibrar tuas contas, tu tem que dialogar para decidir as coisas. A política, ela é a arte do diálogo, é a arte de chegarmos em consensos. E aí, tentando dividir em partes para não me atrapalhar. Vou primeiro concluir a minha primeira fala. É muito parecido com a vida das pessoas quando o marido e a esposa sentam em casa ou a família senta e diz, olha, as contas não estão fechando. O que o pai ganha não está sendo suficiente para a gente decidir. Onde é que a gente pode cortar? O que a gente vai reduzir? O pai não tem prospecção de aumento de imposto, diferente do governo, quer dizer, de aumento de valor de salário de uma hora para outra, diferente do governo que pode criar um aumento de tributação e aumenta a sua receita. O pai de família, o empresário, não pode fazer isso, ele não pode simplesmente da noite para o dia decidir tenho que ganhar mais e isso acontecer, como o governo pode impor. Só vai acontecer isso se ele for competente. Se ele for competente. Senão isso não vai cair do céu. E para o governo cai do céu quando aprova um projeto e tira da população. Mas enfim, então o que faltou, tá? E aí tentando juntar para me fazer mais claro. Faltou o governo fazer a sua parte. Onde nós podemos cortar? Onde a gente pode cortar na nossa própria carne para que a gente possa reduzir o custo da máquina pública e, com isso, aumentar a nossa arrecadação, ou melhor, aumentar a nossa margem superavitária sem que a gente tenha que passar isso para o cidadão. Faltou esse tema de casa, Rodrigo. Eu posso dizer, e aqui é complicado porque o governo está acontecendo, o parlamento está acontecendo, e eu não posso dar esse assunto como finalizado, mas falando especificamente sobre o projeto da reforma tributária, faltou o tema de casa. Nós aprovamos no parlamento com muito desgaste a retirada de necessidade de plebiscito para a privatização das estatais. Verdade. Fazem 18 meses. Onde está o projeto de privatização das estatais? Onde está o projeto de privatização da CE, que deve 3 bilhões de reais só em ICMS para o Estado? 3 bilhões. 3 bilhões são 2 folhas de pagamento do funcionalismo do Estado. Com isso, tu colocaria em dia o pagamento. Se isso já não é sanar um grande problema, uma promessa que foi feita de colocar a folha em dia, então só por aí, só na CE, só no ICMS da CE, que vem uma empresa que ganha a CE, que compra a CE e diga, olha, o primeiro compromisso de vocês é quitar os 3 bilhões no cofre do Estado. Já resolve um grande problema. Nós ainda temos a CRM, a Sulgás, a Corsã. Nós temos a possibilidade de cortes em secretarias, em diretorias. Nós temos a Metroplan em extinção, nós temos a CESA em extinção. Quando é que vão extinguir a CESA?
Quando é que vão acabar de uma vez com a Metroplan? Então, se o governo tivesse chegado... O IRGA chegado... já terminou? Como? Instituto Rio Grandense do Arroz, o IRGA? O IRGA é em extinção também. Pois é. Então, assim, olha, há onde cortar. Existem pessoas trabalhando, recebendo salário nesses espaços, e tudo poderia ser cortado. Realocar essas pessoas, o que não for necessário, o que é contratado, o que é CC, demite. Há como fazer um corte. Se o governador chega e diz, deputados, eu fiz isso, eu cortei aqui, eu cortei ali, eu fiz o meu tema de casa. Agora eu preciso que o parlamento me dê esse último aval, esse último voto de confiança junto com a sociedade gaúcha. O começo da conversa já seria outro. O começo da conversa seria outro. Mas não. O que acontece é a gente saber, eu sou deputado estadual e eu fico sabendo pelo jornal que virá uma reforma, e a gente vê a entrega dessa reforma na Assembleia Legislativa e praticamente diz, ok, está aí o projeto agora, o problema é do parlamento. O chefe da Casa Civil é do teu partido, deputado. Sim. Ele tinha que ter conversado com vocês, nem que seja... Houve uma conversa prévia, Rodrigo, isso eu não posso negar, houve uma conversa prévia em algumas reuniões que foram disponibilizadas onde o governo, veja bem, isso que é interessante, onde o governo nos apresentou o projeto. Ele não construiu com vocês. Exatamente. Entendi. É muito diferente. Para quem vai rachar a conta, quando a gente, vou trazer para a vida real de novo, quando a gente vai rachar a conta de um churrasco, de uma janta, eu digo para os amigos, ó pessoal, vou fazer um churrasco, vai ter isso, vai ter aquilo, vai dar tanto para cada um. Para que cada um possa dizer, não, eu não como isso, eu não como carne, então eu vou querer trazer tal coisa. Não, é diferente. O governo chegou e nos disse, ó, a janta é essa e está aqui a conta. Não deu tempo da gente contribuir nesse cardápio, né? De poder concluir mais no projeto, trazer mais ideias, soluções. Poxa, nós somos 55 deputados. Ali nós temos deputados pessoas que já foram ministro, deputado federal, sim, prefeito, vice-governador. Então nós temos ali no quadro um grupo muito seleto de pessoas que conhecem o processo político e que poderiam contribuir muito, mas não foi como aconteceu. Eu entendo que, para finalizar, isso serviu praticamente como um alerta para o governador, que aquele cenário de aprovar projetos com 37, 38, 40 votos não tinha mais essa avenida dourada para que isso acontecesse, essa freeway para que isso acontecesse, e que vai precisar daqui para frente dialogar de outra forma. Eu sou deputado estadual e, para teres uma ideia, sabe como é que eu fico sabendo das bandeiras do estado? Das bandeiras para a minha região, para a minha cidade, para o entorno aqui? Pelo jornal. Eu sou deputado e eu preciso esperar chegar numa sexta-feira ou no sábado para ver o anúncio das bandeiras, para que eu esteja preparado, porque vão começar a me ligar empresários, prefeitos, vereadores, diretor de escola, pessoas que vão me ligar e dizer, deputado, me explica essa bandeira. Eu vou dizer, estou lendo a 0 hora aqui para poder te explicar. Então, é um relato que eu faço aqui, porque as pessoas muitas vezes desconhecem, acham que a qualquer momento eu ligo para a Casa Civil, eu posso ligar para o governador, e não é assim que funciona. O deputado estadual que está do outro lado da rua, a 50 metros do Piratini, precisa ler os noticiários para saber o que o governo vai tomar de decisões. Quero falar de infraestrutura, quero falar de educação. O que muda na educação, sob o prisma de um professor a partir da pandemia, o que ela nos ensina realmente, independente de governo do estado, enfim. Mas não posso deixar de falar sobre o duodécimo, que é outra pauta que tu tens sido firme e forte nela, uma pauta necessária, urgentíssima para o nosso estado discutir. Na volta do intervalo hoje, numa conversa de peso com o deputado Issur Cor. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o deputado estadual Issur Cor. Deputado, a gente conversava um pouco sobre esse ano difícil, sobre
como foi essa negociação com o governo do Estado do ano passado, deste ano, essa que não aconteceu, do aumento de impostos, pauta que deve voltar logo depois das eleições, tal como fez o ex-governador Sartori também, né? Uma coisa que nos preocupa a todos, que diz respeito a todo cidadão gaúcho, é a questão do duodécimo, né? E é uma pauta que tu tens enfrentado de frente, já que ele é um tema um pouco maldito. Fica mal visto junto ao Tribunal de Contas, junto ao Judiciário, né? E é o Legislativo que é esse governo, esse poder que tem dinheiro que volta e meia devolve dinheiro, inclusive, faz... olha, eu tenho direito a isso, mas toma isso que isso aqui eu não vou usar. Dá para avançar nessa pauta? É uma pauta um pouco técnica e tal, mas que diz respeito a todos nós, né? Dá para a gente avançar realmente para isso? Dá. Rodrigo, a gente tem 2 minutos para eu contextualizar o duodécimo, 1 minuto para contextualizar, porque eu acho muito importante. A primeira dificuldade que as pessoas têm é de compreender do que se trata o duodécimo. Para ser mais exato, duodécimo é de 12 partes, né? Que são os 12 repasses mensais que o Poder Executivo tem que fazer aos poderes Legislativo e Judiciário. Já que é ele que cobra, né? Já que é ele que cobra e ele que tem o cofre e ele que então tem que fazer o repasse. Então, por isso, 12 parcelas, 12 avos, né? Bom, dentro desse tema, é muito importante as pessoas entenderem o seguinte: o Poder Legislativo, ele utiliza cerca de 0,9% do orçamento ao ano, foi o que a Assembleia usou, 0,9%, de 100% usa 0,9% do orçamento, e o Judiciário um pouco mais, 1,6%, quase 2% do orçamento. O restante fica a cargo do Poder Executivo para administrar o funcionamento do serviço público. Bom, para fazer investimentos, enfim, né, manutenção de estradas e outras questões. Dentro desse sentido, agora é a questão crucial. Os poderes recebem, quando o governador apresenta lá o orçamento para o ano de 2021, por exemplo, que é o que a gente vai votar, LOA, Lei Orçamentária Anual referente a 2021, ele tem a previsão orçamentária, vamos chutar com um número redondo, né? Vamos chutar que fosse, são 66 bilhões mais ou menos, mas que fosse, para a gente chegar no número mais redondo, que fosse 1 milhão o orçamento do Estado. Ele apresenta isso e os poderes, o Executivo, quer dizer, o Legislativo e o Judiciário, eles têm direito a 0,9% desse 1 milhão e o Judiciário a 1,6% desse 1 milhão. Porém, se esse 1 milhão que o governo previu não for arrecadado com os impostos, for menos, quebrou uma empresa, fechou uma empresa, deu uma pandemia, deu uma situação, continuam os poderes tendo direito a receber o 0,9% referente ao previsto e não ao executado. E aí que está o pulo do gato. Por quê? Porque num mês, por exemplo, no ano, tu não atinge esse 1 milhão, que seria, tu atinge 800 mil, mas tu tem que repassar a porcentagem referente a 1 milhão. A conta não fecha. Por isso que muitas vezes o Poder Legislativo diz, olha, sobrou isso aqui. Eu recebi de acordo com a previsão orçamentária, mas eu não precisei tudo isso. Então eu estou devolvendo para o Executivo. O que é a grande jogada? Nós queremos fazer a PEC do duodécimo, nada mais é que, em vez dos poderes receberem pelo previsto no orçamento que o governo entrega, eles recebem pelo arrecadado. Pelo efetivamente arrecadado. O que acontece? Os governos, aqui eu enfrentava isso enquanto vereador. Teve um ano que uma gestão mandou um orçamento de 1,3 bilhões de previsão orçamentária, quando o ano anterior tinha sido 1 bilhão e 200 e tinha se realizado 900. Pô, mas por que vocês estão mandando um orçamento fictício? Porque, assim como os poderes Legislativo e Judiciário recebem sobre um orçamento previsto, o Poder Executivo também pode utilizar sobre o previsto. Então, se ele tem, por exemplo, 5% de caixa livre de 1 milhão, e só se realizar 800 mil, ele continua tendo caixa livre sobre 1 milhão. Então, respondo mais como ele quer. Exatamente. E daí ele pode escolher onde vai faltar. Eu não vou pagar isso, eu não vou pagar aquilo, mas eu tenho margem para utilizar isso. Então, a grande briga é o quê? Que os executivos mandem previsões orçamentárias reais e não fictícias, com a previsão real e não superavitária para poder subir suas margens, e que a gente receba, os poderes executivo, legislativo, judiciário, recebam de acordo com o arrecadado. Isso vai fazer com que, quando o professor e o brigadiano receber o salário atrasado, o deputado também recebe o salário atrasado, o juiz recebe o salário atrasado, o promotor recebe o salário atrasado. Todo mundo vai atrasar. Ou seja, ou todo mundo recebe em dia, ou todo mundo atrasa, o que é injusto hoje. Foi tentada a PEC do duodécimo pelo Sartori, está lembrado. Sartori tentou aprovar a PEC do duodécimo e ela foi derrotada justamente por bancadas que defendem o funcionalismo.
As bancadas que têm uma posição contrária ao governo hoje, que defende o funcionalismo, que tem uma visão mais voltada ao trabalhismo, a qual eu concordo, foram justamente as bancadas que derrubaram a PEC do 10º lá em 2000. Um contrassenso. Um contrassenso. Mas por quê? Porque talvez aquilo fosse uma grande bandeira para o governo que estava e isso ia prejudicar as intenções desses lá na eleição. Mistérios da política, né? Tu acha que tem chance? Tem. A nossa dificuldade, tá? Nós tentamos, eu sou coautor. O legislativo se renovou em quase 50%. Isso. Tu acha que esse amadurecimento, essa 50% mudança... mais um, né? Porque do 55 trocou 28, né? Ah, perfeito. Bem lembrado. Tu acha que essa mudança ela foi um upgrade nessa visão real de mundo? Muito. Assim, para aprovar uma PEC, nós precisamos de quórum qualificado. São 33 votos para aprovar uma PEC no parlamento. Então, a gente já tem para a PEC do 10º 29 assinaturas. Eu sou um dos consignatários. O que aconteceu? Nós tentamos propor isso enquanto parlamento. A PEC do 10º, nós tendo 29 assinaturas, a gente já tem condições de protocolar ela. Mas a aprovação precisa de 33. O fato é que quando nós tentamos propor isso, a Procuradoria-Geral do Estado fez um questionamento junto ao Supremo Tribunal Federal se poderia o parlamento propor essa pauta. E a resposta do Tribunal do STF em Brasília foi de que, para poder propor essa pauta, não pode ser uma proposta unicamente do parlamento. Ela fica muito fácil de ser derrubada depois na Justiça, através de uma ação, ou até mesmo pelo Poder Executivo vetando a medida e não cumprindo ela, e nós não ter poder depois para derrubar o veto. Mas o que acontece? Eles disseram que tem que ser feita uma construção entre os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário para juntos proporem uma pauta. Bom, a nossa dificuldade é que a gente consiga convencer os demais poderes de que essa medida é importante. Aí que tipo de pressão entra, que tipo de poder como dizer assim, de pressionar mesmo o governador ou quem quer que seja, ou o próprio judiciário para que não participe desse processo, bom, daí é uma questão que eu desconheço que forças são essas. O fato é que o parlamento, eu enquanto deputado, o parlamento está pronto para aprovar a PEC do 10º. A gente viu o ministro Tarcísio chancelando essas reformas importantíssimas na nossa BR-116. Perfeito. 448, sai do papel? Sai do papel. Talvez pedagiada. São duas pautas tuas. Sim, a 116 já está pronta a pauta praticamente, por quê? Já começaram a fazer medidas. Isso, quando o ministro Tarcísio esteve aqui em Morro Reuter inaugurando a rótula de acesso, eu, o deputado Marcel Van Hatten e o deputado Lucas Redecker pedimos um momento com ele de conversa e dissemos, olha, nós aqui da região, a nossa pauta principal aqui, o Giovanni Feltz também já tinha feito um contato com ele, a nossa pauta principal aqui é a nossa infraestrutura viária. Não tem mais condições da gente ficar sufocado. A serra, a subida da Serra aqui Dois Irmãos, lá Caxias, Bento Gonçalves, Vale do Paranhana, Vale dos Sinos, fica todo mundo afunilado no viaduto da Charlau e na ponte da 116. Não tem como. Aí ele disse o seguinte, nós temos um projeto de revitalização da 116 do aeroporto de Porto Alegre, do Salgado Filho, até da entrada de Porto Alegre, até a entrada de Nova Petrópolis. São 18 trechos. O que nós pedimos e fiz uma reunião, fui até o DENIT aqui na Charlau, que os trechos que contemplam São Leopoldo, da Ponte do Rio dos Sinos, até o acesso de Novo Hamburgo aqui, da 7 de setembro, fossem priorizados, até a Roselândia, fossem priorizados. E ele atendeu essa demanda. Então, em vez de iniciar no trecho 1, que é até o 18, se eu não me engano, ele pegou esse trecho aqui, que é o bloco 11, 13 e 15, e isso foi agilizado, começando já pela duplicação da Ponte do Rio dos Sinos. Fazendo um exercício de má previsibilidade, tá? Tu já pensou, o nosso telespectador já imaginou um problema estrutural na ponte do Rio dos Sinos que impeça o fluxo ali? Nossa. Parou? Toda a produção metal mecânica, a produção vinícola da serra, a ponte 25 de julho. Produção moveleira, vai ter que ou usar a Transaçoriana, que é de chão batido, que vai até a 386 ali por dentro de Portão, ou vai ter que pegar em direção a Montenegro e sair lá na 386, lá em Itabaí, lá depois, ou vai ter que passar por dentro de São Leopoldo. Não tem uma via de acesso. Quando eu falei para o governador, Eduardo Leite, governador, nós precisamos que o Estado do Rio Grande do Sul seja uma pauta não do deputado A, do deputado B, ou da região, ou dos prefeitos do Vale dos Sinos, ou da Serra. Tem que ser uma pauta do governo do Estado. Daí ele disse assim, sim, eu sei que isso é uma pauta da região de vocês. Não, essa pauta não é da nossa região. Essa pauta é do Rio Grande do Sul, essa pauta é do Brasil. Se parar o que se produz no Vale dos Sinos, o que se produz no Vale do Paranhana, na Serra, parar de escoar em direção à capital e chegar nos portos onde tem que chegar, para metade da economia do Estado.
Então, essa é a nossa briga. E a 448 é dentro desse processo. A 448, sim, ela sai do papel. O grande fato é que dificilmente ela sai do papel sem ela ser pedagiada nesse trecho. Ela já é concessão da CCR Via Sul. Já é da CCR Via Sul. E agora esse trecho de 18,6 quilômetros de esteio até aqui em Portão, que é a nossa grande briga, nossa grande batalha. Quantos quilômetros, deputado? 18,6. Por que ele avança? Porque o EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade Técnica Ambiental, é um estudo que ele tem que ser feito ao longo de 12 meses, porque ele tem que pegar o clima, no clima seco, no clima frio, para ver a variação do solo, da vegetação, da fauna, o que acontece, o que se torna alagado no período de chuva, o que não se torna. Então o EVTEA, que é o Estudo de Viabilidade, ele já está em fase de conclusão. Só esse estudo aí custou milhões, foram cerca de, se não me engano, em torno de 30 milhões. Esse foi 30 milhões de reais. Só esse estudo. E com esse estudo, agora com base nesse estudo, é que se pode contratar o projeto. Porque com o estudo se sabe onde vai ter que ser trecho de elevada, onde não vai ser elevada, onde pode cortar a via, onde tem que botar passagem para animais. 448 é toda elevada, né? É uma região praticamente muito banhado, ali, né? Isso, muito banhado, mas esse trecho aqui, por incrível que pareça, ele é melhor. Mais alto. Porque o Rio dos Sinos corta ali, ele tem uma ponte só, que é onde o Rio dos Sinos corta, e depois o Rio dos Sinos vai costeando. Então todo aquele trecho até a arena é que alaga bastante, já alagava bastante por causa dessa cota, tem plantação de arroz, ali tem o Rio dos Sinos. Então, pro lado de cá, o estudo demonstrou, o EVTEA, que não é algo tão... Vai ter um trecho de elevada, cerca de 3 km de elevada, e uma ponte, e o resto é pelo solo. Adoraria conversar contigo sobre calçado. Pauta importantíssima que grita muito na nossa região. Infelizmente a gente está vendo as indústrias calçado e o couro, retomando, que eu também né? me debruço muito sobre. E uma retomada bacana que está rolando pós-pandemia, né? E educação na tua perspectiva de educador, de profissional, de professor. Não tem mais tempo. Mas acho que as pautas mais importantes para o nosso Rio Grande do Sul inteiro, a gente já conseguiu sobre tratar. Educação, só te falar uma coisa. Por favor. O importante é que a gente tem que sempre pegar uma lição, né? A lição da pandemia vai servir para uma coisa muito importante. 2021 vai ser um ano essencial, para a gente não ter que empurrar para 22, 23, 24, mas finalmente parece que os poderes vão entender a necessidade da tecnologia, da educação acompanhar a tecnologia do mundo. O mundo é digital e a escola pública ainda é analógica. O poder público é analógico. Eu costumo brincar que se o governo do estado ou as prefeituras tivessem concorrência, em muitos municípios, se as prefeituras tivessem concorrência ou o governo do estado tivesse concorrência, ele quebrava. Não quebra porque não tem concorrência. Não tem quem possa oferecer o serviço que o estado, né? Mas o dia que alguém do lado do Piratini se colocar ali com uma empresa privada oferecendo uma concorrência para os serviços, olha, a tendência é que o governo perca ainda mais seu espaço. Então, é a hora da gente entender que o mundo é digital e o poder público ainda é analógico. Talvez sirva de lição para a gente avançar nesse sentido, mas isso vale um programa inteiro. Tu continua conversando muito com o secretário Faisal, secretário de Educação do Rio Grande do Sul. Sim. Várias pautas tu conseguiu Eu tento mais do que eu consigo, inclusive. Viu? Eu não tenho conversado mais porque eu tento mais, mas a gente não tem tanta acessibilidade. Por exemplo, nesse momento agora, eu vou ser muito franco, como sempre fui, eu estou há mais de 40 dias aguardando uma agenda com o secretário para ser recebido por ele, para tratar de pauta de educação. Secretário. Mas, infelizmente, a cada tentativa, a resposta é que isso não precisa, isso a gente vai resolver, isso a gente está tentando. Então, mas eu gostaria muito de poder sentar, então fica aqui meu apelo. Marca um café aqui na Vale TV, secretário. Campo Bom, Novo Hamburgo, são pertinho aqui, a gente se encontra aqui. Eu tô quase na Campo Bom ali, tentar ficar esperando na subida do morro ali, a hora que ele passar eu atacar ele no meio da rua ali. Professor, obrigado sempre pelo carinho com a gente e com o nosso telespectador, evidentemente. É um carinho sempre especial e sempre muito elucidativo na tua colocação, como bom professor, evidentemente, sempre muito didático. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, eu que te agradeço a oportunidade de falarmos de política num momento tão difícil da política, onde as pessoas fogem, mas o tom que tu traz no programa, a qualidade da nossa programação aqui da Canal 14, eu tenho certeza que faz toda a diferença. Última perguntinha, deputado. Vai conseguir participar um pouco do processo eleitoral? Estou participando. É cobrado pelos candidatos a prefeito, vereador da região Estou inteira, participando. Né? Estava ontem amanhã cedo, às 6h15 da manhã, estava na sinaleira fazendo uma coisa que eu gosto. Eu gosto de campanha, né? Desde 92, 96, junto com meu pai, entregando panfleto, trabalhando na campanha. Eu gosto desse período. É melhor quando é dos outros, senão a minha, porque a minha eu fico muito nervoso. Mas nesse caso eu estou apoiando muito a minha candidata, a minha colega, Patrícia Beck, que foi minha colega na Câmara de Vereadores. Estávamos juntos ontem de manhã numa ação e eu tenho certeza que a gente precisa de pessoas boas que compreendam da máquina pública ocupando os espaços. As cadeiras na política nunca ficam vazias. Se você que está nos acompanhando, se as pessoas de bem não estiverem nela,
alguém vai estar nessa cadeira, porque vazias elas não ficam. Muito bem, hoje numa conversa de peso com o deputado estadual Issur Cor. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.